Eu estou com o Daniel Steve. O Daniel Steve é pedagogo, é professor e ele hoje também é especialista na questão de bullying. Nós falamos aí no vídeo anterior o que é bullying, quais as consequências do bullying, e agora a gente vai estar conversando um pouquinho mais em profundidade como é que se percebe a criança, a pessoa que sofreu bullying e como é que a gente vai fazer para prevenir o bullying, né? Tudo bem, Tudo né? bom? Então, Daniel, como é que a gente identifica, né, as consequências, quais são os sinais assim que você tem visto? Então, assim, de imediato, quando você percebe que a criança tem uma queda de rendimento escolar, ela se isola muito dos amigos dentro da escola, não tem muitos amigos, apresenta desculpa para faltar às aulas. Então, quando a criança ou adolescente ele começa a diminuir o círculo social que ele tem, aí significa que ele é uma vítima de bullying, ele está Entendi. sofrendo alguma coisa dentro da escola. E como consequência de bullying, né, a gente tem aí hoje os grandes consultórios de psicologia que vem lidando aí com o público adulto, muitos deles insatisfeitos com sua aparência, porque é gordo, porque é magro, porque tem cabelo liso, porque tem cabelo cacheado, vem sempre reclamando aí, encontrando defeitos em si próprio, justamente por conta desse bullying sofrido lá na educação infantil, no ensino médio. Então, por ele não aceitar aquele momento, aquela dor que ele passou, na vida adulta ele ainda continua indo, levando Entendi. esses traumas aí para os consultórios. E como é que a gente ajuda o professor, o que está nos vendo, o dirigente escolar, a prevenir o bullying? Quais assim, os locais na escola onde ocorrem mais, em que situações isso ocorre mais? Como é que Então, você tem observado isso? na verdade, o bullying ele acontece em todos os espaços que não tem uma supervisão aí de um líder, né? Não tem o professor não está na sala, então naquele momento acontece a violência. O pátio não tem o inspetor de aluno, ali está acontecendo violência. Os corredores, que muitas vezes não tem um funcionário, ali também está acontecendo a violência. A gente teve casos aqui no Brasil de alunos que foram vítimas de bullying, voltaram na vida adulta metralhando todo mundo dentro da sala de aula. Então é muito sério, um assunto muito sério e tem que ser trabalhado de uma maneira muito séria. Então, é através de projetos, né? Hoje, o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, toda a equipe em si tem que ser envolvida no processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala de bullying e de violência escolar, todos que estão envolvidos na escola estão envolvidos ali com a situação. Então, ou seja, não adianta só os professores se capacitarem e a merendeira não se capacitar para lidar no dia a dia, numa situação. A questão maior é criar projetos dentro da escola onde qualquer tipo de violência seja punido. Bullying é questão jurídica, ele tem que ser tratado em âmbito jurídico. Então, o diretor ele não precisa ter vergonha de ligar 190 e chamar a polícia para a escola dele para resolver uma situação de agressão. Aconteceu agressão, o aluno se sentiu coibido, tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia. Então, através do Disque 100, o aluno pode denunciar que ele é vítima em anonimato, ou um amigo pode denunciar, ou o professor pode denunciar que um aluno dele está sofrendo. Então, a gente tem o Disque Denúncia para isso, que é um canal que também atua com a violência da criança, atua com a violência à mulher, atua como qualquer outra forma de denúncia, e agora o bullying faz parte do Disque 100. A gente tem algumas legislações aí hoje entrando em vigor. Aqui na Prefeitura de São Paulo já existe uma legislação, uma lei que fala que bullying tem que ser tratado como crime, porque é um crime contra as nossas crianças e adolescentes. Tá bom, eu te agradeço, né? E você que está nos vendo, você pode entrar em contato com o Daniel de três maneiras. Primeiro, o site do Grupo Treinar disponibiliza uma facilidade chamada coaching ou consultoria online. Você pode submeter uma questão para o Daniel, ele vai receber um e-mail, vai estudar a resposta e no dia e na hora que você sugeriu, ele vai entrar em contato com você via internet e vai poder estar conversando com você via internet, online, ao vivo, com chat, com vídeo, né? Você pode também entrar em contato com o Daniel com webcast ao vivo, que é um sistema que o Daniel também vai estar falando ao vivo pela internet e pode ter 1.000, 2.000 pessoas acessando e de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos ele para responder questões. E também, da terceira maneira, a maneira convencional, através dos nossos cursos que são promovidos tanto pelo Grupo Treinar como pela NACITES.
Tudo isso você pode acessar no site www.grupotreinar.com. Eu te agradeço você, Daniel, e conto com vocês. Muito obrigado.